Olá pessoal. Pessoal, então vamos dar prosseguimento aqui aos nossos exemplos de como mexer com alguns objetos básicos do Flexim, né? Esta versão que nós estamos trabalhando agora para esse exemplo que eu caracterizei como exemplo 2.2, ele é a versão 20.2.2 do Flexim. Tá? Então ele teve umas pequenas mudanças na parte de características, né, dos objetos quando a gente for trabalhar com as propriedades. Por um exemplo, eu mostrei na aula anterior para vocês que se nós dermos dois cliques dentro desse objeto, em cima do objeto aqui, o que acontece? Ele aparecia um painel visual maior, né, com todas as opções habilitadas, basicamente aqui com algumas abas, só a seleção de algumas abas que você conseguiria mudar os parâmetros, né, de simulação do comportamento daquele objeto, tá? Aqui nesse caso, o que, que acontece? Nós temos então estas características já desse objeto aqui, com abas um pouco diferentes, então vocês têm que abrir aqui aba por aba para que vocês consigam visualizar qual tipo de parâmetro, qual tipo de comportamento que você quer de acordo com as características. O que eu mostrei mais para vocês foi em relação aqui nós tínhamos uma aba antes chamada General, né? Então uma aba geral onde mostravam características, né, desse objeto aqui. Então nós temos agora, por um exemplo, uma aba específica chamada portas, né? Então nesta aba específica chamada portas a gente pode verificar quais são as conexões que nós temos na porta de input, output e central port, né? Que nem a questão relacionada a eventos, né? Então ela ficou diretamente para você selecionar o evento nesta aba menor aqui. Então ele ficou um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais compacto as informações e aí abrindo de acordo com o que você precisa, né? Então ele teve algumas modificações em relação à versão do Flexim 20.1, ok? Mas isso daqui para nós não vai ter grandes mudanças, tá? Então, por um exemplo, se a gente clicar aqui em Visuals, nós vamos ter aqui algumas características de visualização que nós tínhamos desse lado direito aqui em relação ao seu objeto, né? Labels nós tínhamos aqui também do lado direito. O Processor, sim, né? Então, esse aqui a gente vai trabalhar bastante com essas características desse processor aqui, tá? Então, a gente pode aumentar, por um exemplo, essa aba aqui para verificar, né, o tempo de setup, o tempo de processo que nós já tínhamos pré-configurado na aula anterior, ok? Bem, vamos fechar aqui primeiro porque nós vamos fazer uma pequena modificação, então, para um exemplo 2.2 a gente vai inserir então um queue, que na verdade nada mais é do que um buffer, né, uma fila que nós vamos inserir aqui, né? E essa fila ela vai ficar entre este objeto source, né, então a nossa chegada de produtos, e o processor, que é a nossa inspeção. O que nós temos que fazer? A primeira coisa que nós temos que fazer é a seguinte: podemos então mudar a configuração da conexão, né, porque ele não vem mais direto daqui para cá. Não é só nós arrastarmos aqui entre esses dois objetos. A primeira coisa que temos que fazer é desconectar esses dois objetos. A gente utilizou o A, né, aquela vez para conectar, no exemplo 2.1. Então, o que eu posso fazer para desconectar? Nós temos o Q. Então, para utilizar o atalho direto, eu fico pressionando a tecla Q. Então, ele já aparece aqui a corrente quebrada. Seleciono os dois objetos que eu quero cortar a conexão. E aí, então, está feita essa desconexão. Ok? Então, agora eu posso colocar... Vou arrastar um pouquinho mais para o lado aqui. E aí, tenho, então, esta fila entre esses dois objetos e eu tenho que fazer as conexões, como funciona a ordem, né, do fluxograma do processo aqui. Então, olha só, clico no A, vem daqui para cá, então nós temos aqui na saída, né, da nossa chegada de produtos aqui, ele vai estar conectado com a entrada da fila e a saída da fila estará conectado com a entrada da inspeção, certo? O que vai acontecer aqui? Todos os produtos gerados que entram na simulação, em vez de serem direcionados diretamente para a inspeção, eles vão aguardar numa fila. E aí, dependendo, claro, do tempo que eu tenho da chegada de produtos, o tempo de processamento, essa fila ela pode ser uma fila que vai aumentando ao longo do tempo, vai diminuindo ao longo do tempo, é zerada, né? Porque não tem espera aqui, basicamente, ela passa direto para a inspeção, ou ela vai se mantendo, né, de acordo com uma determinada distribuição de chegada e saída aqui, né? Então nós podemos fazer essas configurações só para testar, para a gente mudar um pouquinho, né? Então vamos
clicar aqui 2 vezes na chegada de produtos e vamos abrir então aqui a aba Source, né, que é a identificação do objeto. E aí nós vamos fazer o seguinte aqui. O nosso Inter-Arrival Time, tá? A gente vai deixar ainda colocado aqui no tempo 0 já criar uma unidade, só que não vai ser criada a cada 15 segundos, vai ser criado a cada 12 segundos, ok? Então a gente tem essa configuração diferente, né? Então é só a gente minimizar aqui e clicar fora, tá? Vamos mudar o nome disso daqui, vamos chamar de fila. Então nós temos o QE1 aqui vai ser fila, tá? Então nós temos caracterizado fila. E aí o restante nós vamos deixar basicamente como nós tínhamos com todos os parâmetros de simulação aqui para 1800 segundos, com esta velocidade, tá? Acho que estava 6, se eu não me engano aqui, tá? Mas vamos deixar assim só para a gente verificar o comportamento como estava antes da nossa simulação, né? Então vamos dar um reset e aí podemos mandar rodar essa simulação aqui, tá? Então percebam que ele vai colocando as caixas aqui na fila antes para depois encaminhar para a inspeção, a atividade de inspeção, ok? O que acontece nesse caso aqui? Percebam que o tempo de geração, de chegada dessas unidades para a fila é a cada 12 segundos, mas eu demoro 15 segundos para fazer a inspeção. Ou seja, é claro que ao longo do tempo aqui a gente vai ter essa fila aumentando porque essas taxas aqui são taxas constantes, né? Então nós vamos ter essa fila aumentando até chegar nesses 1800 segundos aqui. Então se a gente começar a rodar com uma velocidade maior, verifiquem que essa fila aos poucos vai aumentando, né, por causa daqueles 3 segundos ali de delay que tem, né, da questão da inspeção ali, né. Então, se a gente aumentar a velocidade, o que vai acontecer? Lá nos 1800 segundos, a gente pode já obter algumas informações desta simulação aqui, né? Eu vou tirar essas conexões só para a gente deixar um visual um pouco melhor, tá? E aí vamos, por exemplo, responder algumas determinadas perguntas. Quantos produtos entraram nessa simulação, né? 150 produtos entraram na simulação. Está aqui no nosso source. O nosso output, né, que saiu dessa porta aqui, foram 150. Em nenhum momento ele ficou bloqueado, até porque ele tem uma fila aqui que não atingiu sua capacidade máxima, tá? Se a gente clicar aqui na fila e verificar nas propriedades diretas aqui do lado, ou clicando 2 vezes na fila, né, ou olhando aqui diretamente desse lado direito, nós temos aqui que o máximo de itens que a fila suporta é de 1000 itens, 1000 caixas aqui, ok? O máximo que nós temos, por um exemplo, aqui, vamos supor o seguinte: teve diferença em relação à entrada e saída, né? Que nós tínhamos lá aquela taxa constante de entrada e saída, basicamente. O número de produtos que foram inspecionados era praticamente o número de produtos que entraram na simulação. Nós só tínhamos uma caixa aqui no final, que é basicamente essa mesma ideia aqui, né? Que ele estava na iminência de ir para sair daqui, de ser descartado ou destruído da simulação, né? Agora o que acontece? Nós temos uma diferença, né, no número de unidades inspecionadas, certo? Porque aqui ele é mais lento, né, do que a nossa chegada, certo? E aí o que acontece? Esta fila foi absorvendo esta diferença, tá legal? Então, qual que foi o maior número de produtos que essa fila o maior número a maior quantidade de produtos que essa fila teve durante toda a simulação? A maior quantidade, né, que é o max content aqui que nós temos, foram de 30 caixas, que na realidade é o número de caixas que tem agora. A gente sabe que ele só foi aumentando, como é constante, ele ia aumentar, né, até a gente setar algum outro tipo de simulação, ou parar a simulação lá num outro horizonte de tempo aqui, certo? Então o que acontece? O máximo que nós tivemos na fila foi de 30. O atual, que é Cure Content, que é Current aqui, o que vai acontecer? Ele vai mostrar também que é 30, né? Porque o máximo que teve é justamente nesse momento que nós paramos no 1800 segundos, ok? Qual que foi o tempo médio de espera de um produto na fila? Tá? O tempo médio ao longo da simulação de um produto na fila aqui foi de 178,5 segundos de espera até entrar na inspeção. Tá legal? Então, em média, o produto entrou aqui,
ficou esperando 178,5 segundos para então entrar na inspeção aqui, né? E é claro que essa média ela foi aumentando ao longo do tempo porque como ele começou a acumular cada vez mais, né? Tem caixas aqui que entraram basicamente na metade da simulação aqui e não foi feita a inspeção praticamente. Ok? Então a ideia basicamente desse segundo exemplo resolvido seria esta configuração. Tá legal? Então no próximo exemplo nós vamos verificar mais algumas características de simulação no software FlexSim. Muito obrigado, até a próxima aula.